Vamos começar com o capítulo de número 14, que é o capítulo Jesus e Família. E vou ficar mais ou menos, no máximo 40 minutos conversando aqui com vocês e depois a gente abre para as perguntas. Se ocorrer nesse período algum comentário, posicionamento que vocês queiram expressar, podem falar, registrar de algum modo no chat, para a gente não perder isso, porque é importante. Durante a abordagem a gente sempre vai tendo insights e reflexões, e isso é enriquecedor para os nossos comentários. Bom, eu vou fazer só um preâmbulo do que é esta obra primeiro. Eu sei que vocês já vêm estudando ela, mas só para a gente entrar no clima psíquico dessa obra, digamos assim, o Espírito Amélia Rodrigues tem uma série evangélica de 10 livros e nós estamos diante da 9ª obra, A Mensagem do Amor Imortal. Em cada obra, ela tem um enfoque diferente sobre histórias da época de Jesus. Então, Amélia tem essa característica de nos levar para Cafarnaum, nos levar para a Galileia, como se a gente estivesse andando com Jesus à beira do mar do Tiberíades. E o interessante dessa história é que é uma história que tem mais de 2000 anos, mas é muito atual. A gente vai falar sobre a família e desde essa época Jesus falava sobre os desafios que a gente tem hoje na nossa família, os conflitos que a gente tem, as incompreensões, a falta de afinidade muitas vezes. E Jesus explica que isso se dá por conta de uma diferença de elevação moral. Que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, como a gente tem no Evangelho, Depois, no capítulo 19, sobre julgamentos, é mais atual ainda. Amélia vai narrar com detalhes o julgamento esquisito, para me utilizar assim de uma palavra corriqueira. O julgamento esquisito de Jesus, que é submetido às 3 maiores autoridades religiosas e políticas da época, Anás, Caifás e Pilatos, e que todos foram unânimes em não identificar nenhuma impugnação contra ele, mesmo assim ele acabou crucificado. E aí no final, Amélia faz uma reflexão interessante. E os novos julgadores? Quem somos? Porque é importante a gente sempre olhar esses capítulos fazendo uma aferição de nós mesmos. Não que a gente seja capaz de crucificar alguém, mas será que por trás da nossa crítica, do que a gente chama da nossa opinião, do nosso ponto de vista, também não há um viés julgador, punitivo, condenatório? Então essas reflexões, elas tornam essa obra muito atual. Então, desde lá na introdução, Amélia vai falar sobre essa necessidade de repensar Jesus Cristo e a sua mensagem. A gente está passando por um momento pandêmico, estamos há mais de 8 meses dentro de casa, Foi a medida que as autoridades políticas e sanitárias, as autoridades médicas e sanitárias colocaram como o melhor preservativo para a gente conter a pandemia, mas a gente sentiu os efeitos psicológicos também disso, emocionais disso, do isolamento, do distanciamento social, conflitos familiares que ressurgiram nessa época. É lógico que a gente também tem afetos dilatados, Talvez até fizemos as pazes com pessoas das quais fugíamos. Tem esse lado bom. A gente vê muita fraternidade, solidariedade. Nunca se falou tanto de Jesus, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para a difusão quanto para a condenação. Então tudo isso é reflexo dessa reavaliação interna pela qual a gente passa nesse momento. E aí ela narra na introdução a violência e a alucinação de todo porte, a perda de valores éticos. Quando a gente olha para a nossa sociedade, é até estranho a gente dizer o que é normal, porque o normal hoje para a nossa sociedade, de acordo com a filosofia moral cristã, é cruel, às vezes. A gente tem na sociedade, por exemplo, uma apologia da gente desfazer-se dos laços familiares, porque os nossos familiares são tóxicos e a gente vive muito bem sozinho e a gente pode ser feliz sozinho. E isso contrapõe, por exemplo, lei de sociedade, que está lá em O Livro dos Espíritos como uma das leis morais. Isso contrapõe o mandamento de honrar pai e mãe, por exemplo. Fora a violência que a gente vê graçar na nossa sociedade.
tanto quanto disparates, crimes contra a vida, como o próprio suicídio, às vezes por conta de chegar à culminância do desespero frente às aflições e às dificuldades, legalizações de eutanásia e aborto em algumas regiões do mundo, pena de morte inclusive. Então a Amélia traz tudo isso para que a gente repense. Isso é fruto de um coletivo que tem uma orientação moral ainda bastante controversa, né? Então é por isso que ela diz que a gente precisa repensar Jesus, porque repensar Jesus é resgatar o modelo do homem perfeito. É isso que a gente tem no Livro dos Espíritos. Ele, sendo o nosso modelo e guia, ele passou por todos os processos humanos, venceu-os todos e funciona como guia indefectível para a gente. É aquele que, se a gente for atrás, a gente não se perde, por mais que isso esteja na contramão dos interesses mundanos. E isso às vezes nos fere, porque nós somos humanos, mesmo sendo espíritas, imortalistas, né? Às vezes a gente tenta negar, por exemplo, que alguns de nós temos medo da morte. Às vezes a gente tenta negar que espíritas passamos por situações aflitivas e a ideação suicida passa pela cabeça. Tem horas que o desespero bate. E a gente também precisa se olhar com um olhar humano, perceber que a gente não é infalível, que a gente é tão perfectível como o materialista, como o ateu, ou até pior, e acolher isso, né? Reconhecendo isso, fica mais fácil da gente se modificar. Então, talvez até para o próprio Espiritismo a gente tenha uma grande guinada nesse momento, que a gente se aproxime ainda mais de Jesus, né? Então é com muita felicidade que eu vejo uma casa espírita estudando as obras de Amélia Rodrigues. André é alguém que é um grande entusiasta das obras dela, né? E eu fico muito feliz com isso, porque ela traz ele para os nossos dias. Então, feito esse preâmbulo, agora a gente começa no capítulo sobre a família. Então, no capítulo 14, Amélia vai falar sobre a cidade de Cafarnaum. Então, ela traz para a gente, né, essa imagem mental. Pense em Jesus caminhando naquela cidade encantadora, à beira do mar do Tiberíades, mantendo conversa com os seus amigos. Então Jesus, ele não tinha uma linguagem empolada que muitas vezes a gente utiliza nas preleções doutrinárias. Às vezes em palestra, nós que somos humanos, tão imperfeitos quanto quem nos ouve, às vezes a gente se coloca no púlpito numa condição de falsa superioridade. Jesus, governador do orbe, não se colocava assim. Imagina a gente. Então ela retrata ele como alguém que se portava como um amigo, não como um parceiro vulgar, mas como um amigo, aquele que gostava de pessoas, que gostava de confabular, de ouvir os problemas, sem criticar ninguém, que tinha paciência para escutar. E tem uma coisa bonita demais que ela coloca, que ele tinha essa inesgotável paciência de ouvir as perguntas repetidas, as perguntas aparentemente, né, muito simples, porque ele tinha o objetivo de esclarecer. Então, talvez essa falta de paciência que a gente tenha, né, é uma das coisas que mais nos atrapalha a estabelecer relacionamentos saudáveis. Porque a gente quer, na verdade, despejar sobre o outro, muitas vezes, a nossa convicção, mas não abre espaço para que a gente também se enriqueça com o que o outro tem a dizer. E nessa pandemia teve uma coisa bem interessante, porque com essa congregação, como a gente está fazendo aqui hoje no Meet, tem uma relação mais horizontal. Então a gente fala e também escuta, a gente troca, e isso é super agregador. Então ele falava sobre temas do cotidiano, né? Falava sobre as necessidades humanas, sobre os conflitos, as lutas, os anseios de felicidade. E aí a primeira questão que a gente poderia levantar é a seguinte: a gente faz isso com a nossa família? Porque Jesus considerava os seus apóstolos a sua família. Naquela passagem célebre, né, que Jesus está rodeado de gente, e aí os seus familiares chegam na porta, a sua mãe e os seus irmãos, e aí ele não tem nem tempo de comer, eles chegam na porta achando que vão salvá-lo da multidão. E aí ele faz aquela
famosa pergunta que até hoje alguns interpretam de uma forma estranha: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando Jesus estava entre os apóstolos, aquela era a família dele, porque ele se portava às vezes como o pai que guiava, às vezes como o irmão mais velho que orientava. Então ele mostrava ali que os laços consanguíneos são pretextos para a gente se aproximar das pessoas, mas que não é pelos laços consanguíneos que a gente deve formar esse espírito de casta. Para a minha família tudo, para aqueles que estão fora da minha família nada. É um pretexto. O futuro da gente é exercitar esse grande papel da fraternidade. Então, assim como Jesus sentava, né, à mesa, ou seja, lá na beira da praia para conversar com seus apóstolos, na hora das refeições a gente faz isso em casa com quem mora conosco? Conversar como foi o dia, comentar alguma coisa que tem passado na televisão, fazer um comentário. Às vezes, fazendo aqui só um adendo pessoal, eu trago, né, uma conversa com minha mãe, trago uma parábola, uma contextualização para os nossos dias, porque isso tudo gera aproximação. E aí, no meio dessa situação, João, vai dizer Amélia Rodrigues, faz uma pergunta, daquelas perguntas de discípulo que quer aprender, né? Aí João Evangelista pergunta assim: mas mestre, vem cá, a gente diz que Deus é nosso Pai amantíssimo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E se a gente tem o mesmo Pai, nós somos todos irmãos. Mas e aqueles que se afastam da gente e que nos detestam, né? E aí vem para a pedra fundamental do ensino de Jesus, né? Se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Então Jesus responde mais ou menos nestes termos: olha, gostar de quem gosta da gente, a gente não faz mais do que a obrigação. Mas fazer de extraordinário, o nosso amor está se ampliando e está crescendo quando a gente passa a gostar, não obstante a resposta. E este amor incondicional, de não obstante a resposta, é amar aqueles que não estão nem aí pra gente, que nos desprezam, que às vezes falam mal da gente. A gente sabe que isso é super difícil. Essa é uma proposta das mais desafiadoras. É só a gente passar por uma experiência de traição. É simples, a gente vê na carne o quanto dói essa indiferença, né? Essa quebra de confiança. Mas a proposta de Jesus é uma proposta desafiadora mesmo, percebendo que a humanidade é diferente, que os nossos interesses mudam de acordo com as nossas conveniências. Ele tenta colocar para os seus discípulos aquele guia que vai deixá-los mais próximos da verdadeira caridade. Então, com isso, Jesus respondendo a João vai dizer: com isso ele visa estimular a convivência saudável, mediante o exercício da tolerância e da fraternidade. Porque é muito bom eu chegar aqui numa reunião do Meeting com o pessoal do Deus, Luz e Verdade. Porque o pessoal dos Deus, Luz e Verdade é espírita, tem as bases kardecianas, gostam de ouvir falar sobre Jesus, né? Porque a gente se anima com essa filosofia moral. Mas vai a gente falar num outro ambiente, num outro contexto cultural, um pouco mais repugnante a essas ideias, né? Que vai debater essas ideias, confrontar essas ideias. É uma coisa mais difícil da gente conviver, mas que a gente precisa conviver para nos estimular com a diferença. Então ele coloca a seguinte questão: o exercício da família é essa célula máter da sociedade. Então, se a gente está vendo muitos crimes do lado de fora, pensa como é que foi a construção disso no seio familiar, né? E aí ele explica: nem todos nós procedemos do mesmo conjunto moral. Daí essas diferenças, né? Essas diferenças de afinidade, as cenas de ingratidão, né? O abandono de alguns pais em relação aos seus filhos. Tudo isso se explica por conta dessa diferença. Mas enquanto para alguns de nós isso é missão, para outros é prova. Deus tem essa faculdade ímpar de ser econômico. Ele aproveita os seus recursos poupando-os.
coletando ali dentro de uma mesma família pessoas que se precisam do ponto de vista de evolução espiritual. Precisam ser estimuladas a lições de paciência, de indulgência, de perdão, de caridade. Só que isso às vezes nos dói, né? E aí uma das coisas que ele vai dizer é: as necessidades de evolução acabam trabalhando as nossas imperfeições. É quando a gente é contrafeito, quando a gente é convidado a viver nessas cadeias, que são essas situações desagradáveis, né? Que a gente precisa permanecer honrando aquele compromisso que a gente teve. É com base nisso que a gente vai crescendo. E aí ele diz: a família doméstica não é resultado apenas da união daqueles que se amam. Às vezes é. Às vezes a gente vê renascer no corpo físico pessoas com uma profunda afinidade. Foi merecimento de muitas vezes ter ali naquele círculo estreito pessoas que já faziam parte da mesma família espiritual. Mas nem sempre é assim. Num planeta de provas e expiações, a maioria das vezes não é assim. Mas numa família sempre temos todos quantos nos necessitamos, a fim que nos ajudemos uns aos outros. E aí ele usa um termo: gerando dependência afetiva. Esse termo que a Amélia usa, a gente precisa ter muito cuidado, entender isso dentro de um contexto. Porque dependência afetiva hoje na sociedade é utilizado com uma conotação patológica. No contexto de Amélia, ela está falando de compromisso, responsabilidade, né? Cooperação. Então, por exemplo, nós que somos pais e mães dos filhos, a gente tem responsabilidade por conta da autoridade parental sobre eles até uma determinada idade. Então, não corrigir os impulsos é uma omissão do dever. Enquanto para um amigo seria fazer, né, dar um bom conselho, seria praticar o bem, para o exercício de uma paternidade e maternidade é obrigação. Então é dependência afetiva nesse sentido. Emmanuel diz na obra Pensamento e Vida que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Então, se a gente quer saber o que a gente foi nas outras encarnações, basta dar uma olhada para a nossa família. Às vezes, por trás daquele pai déspota e tirano, tem alguma relação mal sucedida que a gente teve em um outro momento, ou tem uma lição importante de paciência, de obediência, de resignação que a gente precisa experimentar. Através daquele filho que nos é indiferente, que é indiferente ao nosso afeto, às vezes pode ter uma experiência em que a gente malbaratou os laços familiares, até abandonou as nossas famílias e agora a gente está ali resgatando. Então a família, de um modo geral, sempre é essa oportunidade para que a gente possa caminhar para essa identidade fraternal. E aí, no meio dessa conversa, Tomé sempre com suas perguntas inquietantes. Desde a obra Jesus no Lar, a gente vê cada pergunta de Tomé, a obra de Neio Lúcio, né? Aí Tomé fala sobre o orgulho da raça. Ele vai dizer: mas não tem raças superiores às outras? Aqui ele estava falando do povo hebreu, e aí a gente também precisa entender o contexto da época. Naquela época, os descendentes de Israel, né, que era esse povo hebreu, achavam-se prediletos de Deus, por conta de terem recebido o monoteísmo, a lei de Moisés, essa revelação. E achavam que por isso tinham prerrogativas em relação a Deus, eram filhos diletos de Deus. Naquele momento, Jesus tem o cuidado de desconstruir essa ideia. Então ele é categórico: não há raças superiores a outras. Deus não faz predileção de pessoas. Então ele vai dizer: quando a nossa raça é considerada eleita, isso não é superioridade, isso é responsabilidade. É aquela história: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se ao povo, né, dito eleito de Israel, ao povo hebreu, foi dada a lei de Moisés, maior importância eles deveriam dar à revelação trazida pelo Cristo, que é o Novo Testamento, né, que é a continuidade daquela primeira revelação. Então não se trata de privilégio, mas de uma grave condição para mais amar e melhor auxiliar a todas as outras. E aí, quando a gente vê os fariseus,
a maior parte deles, perseguindo os cristãos que tentavam se organizar na célula cristã primitiva, na Casa do Caminho, né, para receber leprosos, viúvas abandonadas que viviam em extrema penúria. Vamos lembrar que nessa época as viúvas, elas faziam parte das vulneráveis sociais, porque naquela época não tinha INSS, Previdência Social. Então as viúvas, por conta inclusive do preconceito social também da própria mulher, que não era emancipada como a gente tem hoje, elas precisavam, a maior parte das vezes, serem sustentadas, né, pelos seus maridos. E quando enviuvavam, em geral, passavam por uma situação muito difícil. A gente vê o exemplo que Jesus traz do óbolo da viúva, representando aquele parco recurso. Então daí a gente tira. Então a gente vê o esforço, por exemplo, da Casa do Caminho de abrigar todas essas pessoas, que eram esquecidas pelas autoridades religiosas da época. Os fariseus, com toda aquela imponência, a gente lembra da descrição do Sinédrio, que Emmanuel traz em Paulo e Estevão, era uma coisa ornada a ouro, peças de mármore, uma coisa imponente, que poderia ser convertida para assistência aos mais pobres. Então, este agravo de responsabilidade deles, dessa omissão que eles tinham com o povo simples, também se dá por conta dessa dita raça eleita, né? Então, essa explicação de Jesus, como que ela se posiciona no século XXI que a gente está vivendo? Será que a gente também tem a raça eleita? Olha como, às vezes, a gente tem preconceitos. Por exemplo, talvez hoje não seja muito frequente, mas alguns anos era. Os filhos legítimos e os adotados. Como se os adotados não fossem legítimos. Hoje a própria legislação humana visa reparar esses termos para se retratar em relação a esse preconceito. Mas a gente já teve momentos históricos em relação a isso. Teve um tempo, né, que eu dei aula em faculdade e tinha-se preconceito com quem vinha do interior e quem é da capital. Nordestino, quando vai para certas regiões do país ainda hoje, passa por preconceito. Por que essas diferenças culturais, essas diferenças às vezes sociais, de poder aquisitivo, por que a gente ainda utiliza isso para separar e não olha o outro como um ser humano, né? Então era também em relação a isso que Jesus falava. Nós que temos maior esclarecimento deveríamos ter menos preconceito, ou pelo menos devemos assim nos inspirar. Sem falar nas questões de orientação sexual, né? De identidade e expressão de gênero, hoje muito comuns. Nós que somos espíritas, o nosso lema é: fora da caridade não há salvação. Então a gente precisa estar preparado, mesmo que a nossa convicção pessoal não seja essa, mesmo que para a nossa vida a gente não queira isso, mas a gente precisa estar preparado a tolerar o contraditório. O respeito, ele é patamar basilar de qualquer relacionamento, né? Da prática da caridade nem se fala. Porque se caridade é amor em ação, como é que a gente pode praticar a caridade se a gente vê o outro com essas diferenças, se essas diferenças ainda nos afastam? Então, talvez numa casa espírita, até por conta, né, da relação social, isso pode até passar assim, é um pouco mais fácil da gente tolerar, porque o pessoal tá vendo, a gente meio que veste um pouco, né, uma capa de mansuetude, entra no centro, já tem um pouco disso. Mas e dentro de casa? Imagina um filho, né, que faz uma revelação como essa, né, de uma orientação homossexual, né, e se a gente está, por exemplo, com preconceitos muito arraigados, chegar ao ponto de desmerecer aquele filho, né, eu já ouvi isso, né, não o reconheço mais como meu filho, porque o filho que eu gerei e que eu pari na maternidade tem outro sexo biológico. Então, assim, todas essas reflexões, elas são importantes, né, sem querer gerar muita polêmica, para a gente pensar nesse contexto mais amplo de família, né? Pensar a família além das portas da nossa casa. Pensar que a caridade que a gente pode fazer não é só a moeda
aquele que está passando pelo opróbrio material, que está lá na porta da padaria. Mas pensar que essa compreensão, né, essa tolerância uns com os outros, isso também é importante, é fundamental. É a chamada caridade moral no Evangelho e que para nós ainda hoje é muito desafiadora. Quer ver uma coisa? A gente está passando por um momento de propaganda política, né? As eleições estão aí na porta. Esse é o momento de testemunho cristão. Por quê? Porque a gente sabe que o espiritismo é apolítico, né? O espiritismo não tem bandeira política, não tem candidato, nada disso. Mas nós somos individualmente cidadãos do mundo. E eventualmente a gente tem no Facebook aqueles amigos que são um pouco mais inflamados, né? Alguns que inclusive são candidatos. E nesses momentos é ótimo para a gente testificar a tolerância, né? Dar ao outro a oportunidade e o direito dele ser quem ele quiser. Dar a mim também, né? Já que, graças a Deus, o voto é secreto, então a gente não precisa ficar fazendo grandes confissões. Deixa o outro com a convicção dele, a gente vive com a nossa convicção. Se perceber um terreno um pouco mais tranquilo, a gente troca, mas sem precisar desfazer amizades, né? Sem precisar entrar em contendas muito acirradas, porque o objetivo de tudo isso é a gente conviver melhor. E quanto mais diferenças, melhor para testar essa convivência, né? E aí, no finalzinho desse capítulo 14, Jesus vai dizer mais ou menos assim: eu venho para unir aquilo que se encontra separado, para recuperar o que se haja perdido. E eu vos tenho como a minha família. Por isso mesmo, oferecer-me-ei em holocausto, dando a vida, para que todos compreendam, por fim, que apenas o amor liberta e somente a doação enriquece. Veja que coisa. Como Jesus falava muito em parábolas, eu não sei se nesse momento os apóstolos entenderam como uma linguagem metafórica ou se ele estava falando mesmo de uma forma direta, entregar-se em holocausto. Que às vezes quando a gente quer retratar muita dedicação, a gente diz, né? Dei a minha vida por aquele filho, por aquela pessoa, dizendo que a gente foi muito dedicado. Mas aqui Jesus já faz a revelação. A convicção dele era tamanha nesse propósito de união que ele chegaria às últimas consequências, que seria se submeter a um julgamento injusto, que a gente vai ver daqui a pouco, por conta dos seres humanos quererem preservar os seus interesses pessoais. Ele opta por ser esse doador universal do amor, para que a gente, pelo exemplo, aprendesse do que o amor é capaz de fazer. E essa mensagem, e aí a gente volta para o título da obra, essa mensagem do amor de Jesus, ela é imortal por quê? No século 21, olha que já passaram tantos profetas ao longo dos séculos. No século 21, ano 2020, está Jesus aqui mais vivo do que nunca, sendo pauta de estudos, pauta de reflexões. Isso é uma prova incontestável de que realmente a construção que ele faz é perene. A construção de que ele é autor é uma edificação legítima que o tempo não destrói. Ele mesmo disse, né? As minhas palavras não passarão. E realmente não passaram. Nem as palavras dele, nem o próprio exemplo. Agora, uma coisa é fato. Chegar a esse nível de sacrifício é custoso. Custa a nossa vida, no sentido da opinião que os outros vão ter ao nosso respeito, no sentido dos nossos desejos mais acalentados, que nem sempre serão concedidos pelo Pai, para a nossa própria felicidade, não raras vezes, e para que a gente possa expandir do vínculo familiar esse vínculo fraternal para toda a humanidade. Então, ele no final de tudo dá o exemplo de Maria de Nazaré e João Evangelista, né? Quando ele da cruz endereça um olhar para sua mãe e para o seu discípulo amado,
e entrega um ao outro como um símbolo máximo dessa doação. Imagina, doar a nossa mãe, né? Deixar a nossa mãe com alguém que para ele também era um discípulo tão especial, como esse símbolo daquele amor, né? Do vínculo familiar que ele expande para a humanidade toda. Então vamos pensar um pouco nessa figura. Pensa que a gente teve um filho único, a gente está aqui, grande maioria mulheres, né? Tirando André e porventura mais algum outro amigo, mas a maioria de nós aqui mulheres. Pensa a gente, mãe de um filho único, alguém que a gente educou com amor, com carinho, que desde o começo da sua existência sempre deixou um rastro luminoso por onde passou. A gente vê o Espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, falar sobre a infância de Jesus, né? E ele acalentava, ele aconselhava, né, as lavadeiras no lago, lá no mar do Tiberíades, os andarilhos que passavam, desesperançados, ele sempre tinha uma palavra de ânimo, né? Falando em nome de Deus. Ele chega no templo conversando com os sacerdotes do templo, como alguém que reunia uma sapiência insondável. Então, todos os rastros que a gente tem da vida de Jesus são sempre luminosos. Então, pensa esse como nosso filho, né? Alguém que, quando a gente foi concebido, um anjo apareceu, dizendo que nós estávamos portando o Filho de Deus. Isso é impensável. Uma felicidade como essa é insondável. Aí pensa que depois de todas essas fases, a gente vendo o nosso filho crescer, né? Construindo uma vida ética, trabalhando, né? Formando um bom caráter. Lá a partir dos seus 30 anos, ele sai a semear. Aí qualquer mãe, nem vem, qualquer mãe já começa a se preocupar, não, será que ele está indo pelo caminho certo? Com quem que ele está andando? Está dormindo na casa de quem? Mesmo com seus 30 anos. E aquela fase da vida adulta de Jesus, que em geral a gente atribui como dos 30 ao 33, ele passa para ter contato com o povo, com a multidão, né? Com os leprosos, com os doentes, os paralíticos, os cegos, as meretrizes, os cobradores de impostos, sem se preocupar muito, né? com o que poderia acontecer. A ponto de reunir os 12 discípulos mais próximos e, depois de uma artimanha esquisita, acabar na cruz. Aí agora a gente vai se transportar para esse momento. Jesus, o nosso filho, crucificado por uma impugnação que a gente não sabe nem descrever. Disseram aos fariseus que ele era o rei dos judeus e acusaram-no de blasfêmia, ao lado de 2 malfeitores comuns. E a gente de mãos atadas, sem ter o que fazer. Porque naquela época não tinha advogado para a gente recorrer, promotor de justiça, nem nada do tipo. A gente precisava se submeter junto, sofrer junto àquela injunção injusta. Aí, imagina a posição de Maria, resignada e obediente, aos pés da cruz, e endereça um olhar ao alto, submetendo-se qual escrava aos desígnios de Deus. Não foi uma vida fácil. Não obstante todos os momentos de felicidade até ali, suportar esse martírio é ser crucificada junto. E naquele momento nada poderia aliviá-la. O que a gente diz a uma mãe cujo filho está fadado à sentença de morte? Não tem discurso bonito algum que possa consolar. É ele mesmo entendendo a profundidade e a complexidade disso, entendendo os laços que ligavam-no a ela, entendendo a solicitude maternal, que Kardec inclusive anota em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a característica marcante de Maria era a solicitude maternal. Então é ele mesmo que, sobrepondo-se a toda aquela situação, endereça um olhar para ela e lhe diz: mulher. E aí mulher tem uma conotação muito carinhosa, né, na linguagem hebraica. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então ele fazia esse ato de extrema humildade e renúncia, né?
fazendo com que aqueles dois corações se unissem e funcionassem como símbolo de conforto para todos os andarilhos de Éfeso, porque é assim que a história deles continua. Depois da crucificação, Maria e João vão morar numa casinha que passa a ser conhecida como Casa da Santíssima, lá ao sul de Éfeso, recebendo todos os andarilhos que passavam, necessitados de consolo, e ela os recebe todos como se fossem seus filhos. Então, essa é a lição da família, né? Jesus utiliza a própria mãe para dar esse ensinamento. Agora vamos para Salvador, ano 2020, né? Quer falar, André? Viu? Então agora vamos para Salvador, ano 2020. O que a gente pode exemplificar dessa história? Talvez ver um filho crucificado ainda seja muito difícil para a gente, né? Eu digo por mim, dói muito. Não dá ainda para pensar nesse tipo de testemunho. Mas tem um testemunho menor que talvez a gente já possa fazer. É ver o nosso filho enveredando pelo caminho certo e puxando com força. Vem cá. Não, mas vem cá que agora você vai me ouvir. E aí conversa com ele. O que está acontecendo? Me fala, o que está passando pela sua cabeça? O que está... Vamos buscar ajuda? Né? Eu, como sua mãe, eu não posso te ajudar. Vamos buscar ajuda? Vamos buscar um grupo de apoio, né? Recurso psicoterápico, né? O que você quer da sua vida? Porque às vezes também tem isso. Às vezes a gente, por excesso de zelo, quer direcionar tanto a vida dos nossos filhos que isso acaba gerando neurotização neles. Às vezes o desafio é ser menos e deixar com que aquele espírito que a gente sabe, aquele espírito reencarnante, também vá com autonomia e responsabilidade se assenhoreando da sua reencarnação. Então, eu já posso reunir a família, a gente está se aproximando do Natal. Eu posso transformar o meu ano, no meu ano, né? Colocar mais natais fora do Natal. Posso transformar o almoço de domingo, pelo menos, nem que não seja todo dia, mas posso transformar o almoço de domingo como aquele momento que eu olho para o meu pai, para o meu primo, né? Para o meu filho, para o meu irmão, e consigo conversar com ele sem brigar, talvez ouvir mais do que falar. Então esses são testemunhos que não são testemunhos de Estevão, né? Dos grandes mártires ainda, mas são testemunhos que vão nos chegar lá se a gente perseverar até o fim. Então, meus amigos, é isso. Vou ficar por aqui para ouvir agora vocês.